Bom, conforme a gente já falou, pessoas com idade igual ou superior a 18 anos que fazem parte dos grupos prioritários e estejam habilitados para a vacinação contra a Covid-19 em Salvador já podem ter acesso ao imunizante a partir desta terça-feira. A gente fala mais sobre o assunto. A subcoordenadora de imunização de Salvador, Doiane Lemos, está aqui com a gente. É com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, Doiane. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui começando o dia cedinho com vocês. Maravilha, o prazer é todo nosso. Doiane, a novidade hoje, pelo menos, é a inclusão de profissionais da limpeza pública, também da segurança, com idade a partir de 18 anos, nos grupos prioritários. E ontem, o prefeito Bruno Reis fez uma declaração que animou muita gente, afirmou que após esse público composto por pessoas vulneráveis, também profissionais de áreas essenciais, o que deve ocorrer é o começo da vacinação por idade decrescente a partir dos 59 anos. Segundo o prefeito, isso pode começar a ocorrer já a partir de quinta-feira. Continua de pé essa previsão, Doiane? Bom, nós estamos avançando o Plano Nacional de Vacinação e também conforme o que vem sendo discutido em comissão intergestora, ou seja, CIB, e que é uma comissão que é do Estado, né, com os municípios, os 417 municípios, e dessa forma avançando os grupos prioritários, seguindo os grupos prioritários das fases, conforme já havia sido publicado, ou seja, estamos na terceira fase. Dessa forma, avançando hoje um pouco mais nas faixas de idade em relação aos trabalhadores de segurança e de limpeza pública, e é essa evolução natural que esperamos, sim, porque é de comum acordo de que, não é nem acordo, é concordância de que é a forma mais democrática, né, de vacinação, a gente poder estar avançando conforme faixa de idade e favorecendo também até outros profissionais, outros indivíduos que estão atuando aí em serviços essenciais, da qual não constam no Plano Nacional de Vacinação e dessa forma poderiam ser contemplados, né? São várias as categorias que pleiteiam essa inclusão nos grupos prioritários. Como é que está essa, digamos, a receptividade dessas demandas todas? São muitas as categorias que ainda lutam para serem incluídas nos grupos prioritários, ou isso já está praticamente acabando, Doiane? Muitas categorias ainda pleiteiam, porque o plano nacional ele é muito rigoroso em alguns aspectos, porque contempla, estabelece dentro de um mesmo grupo, por exemplo, de trabalhador da saúde, de trabalhador da educação, aqueles que podem ser vacinados ou que não podem ser vacinados. Então, isso dificulta também o trabalho do município, porque assim, o município ele é a entidade executora das ações de vacinação. O Ministério da Saúde compra a vacina, estabelece as diretrizes e essa vacina é transferida para o Estado e chega ao município para a execução dessa vacinação. Então, nós realizamos essa vacinação e realmente somos o tempo todo demandados por categorias profissionais ou por grupos da qual pleiteiam a vacinação. Isso é positivo, né, pelo fato de que a gente está vendo que as pessoas estão vendo realmente a vacina como um dispositivo de esperança, a possibilidade da retomada a uma vida, né, normal, né, como um novo normal, como a gente às vezes chama. Mas essa é a finalidade mesmo, a vacina tem essa função, né, de prevenção, e nesse momento em que ela é o único recurso que temos, porque não há um medicamento que amenize, que amortize o quadro de Covid, né? O que a gente tem hoje realmente é a vacina, e o que a gente espera realmente é que, com a estabilização da produção a nível mundial, a gente venha poder avançar e na vacinação podendo contemplar um grande número de pessoas. Doiane, você poderia citar algumas dessas categorias que, digamos, estão na fila à espera de uma aprovação dessa inclusão nos grupos prioritários?
Vários grupos estão pleiteando, como eu disse. Por exemplo, os médicos veterinários estão pleiteados, os que não estão diretamente ligados à saúde humana, os jornalistas, outros grupos como biólogos, profissionais que atuam no serviço do comércio, né, em supermercados, os correios. Então, a lista é grande, né? Quando a gente começa a enumerar realmente, e o quanto isso vem sendo difícil, né, para nós conseguir administrar, e recebendo remessas muito pequenas, ainda tendo que mediar situações que não são de dependência direta do município, como, por exemplo, o fato da segunda dose ter atrasado porque o IFA atrasou. Então, é uma reação em cadeia que muitas vezes vem cair do colo do município para que a gente possa estar nesse enfrentamento na linha de frente. A cidade teve um vácuo de vacinas, principalmente doses de Coronavac, durante quase 2 semanas. Agora, até a semana passada, chegaram as novas doses, se iniciou a aplicação daquelas pessoas que estavam aguardando a segunda dose, a chamada D2. Como é que está a situação hoje do município com relação ao número de pessoas que precisam tomar a segunda dose da Coronavac, Doiane? Bom, já estivemos com um número bem maior, né, chegando quase a 80 mil pessoas, com a chegada de novas doses e inclusive até o mutirão que realizamos no final de semana, conseguimos diminuir esse N para 29 mil, né? Então, foi expressivo e significativo o fato de que, chegando mais doses, podemos oferecer e completar o esquema de vacinação de muitas pessoas, e estamos na expectativa da chegada de mais doses, né, para que a gente possa estar dando continuidade, assim, regularizar, né, a gente passar a vacinar, ter a dinâmica adequada de vacinação, que é fazer as primeiras doses e já ter as segundas para ofertar. Tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz já indicaram que vai haver um lapso de tempo entre a produção de novas doses e até mesmo a distribuição. Isso vai atrapalhar o processo de imunização e o calendário vacinal desenvolvido pela Prefeitura de Salvador? Bom, ainda é cedo para a gente ter essas dimensões. Quando a gente fala da vacina Fiocruz, a gente está falando de um intervalo de 3 meses, né, praticamente, da qual a gente começou tem pouco tempo as segundas doses e estamos avançando, ou seja, não houve reflexo nesse imunizante, no que diz respeito à complementação de esquema, estamos continuando e aproveitamos e pedimos que as pessoas elas sigam esse calendário, porque a gente também estava tendo um problema em relação à Coronavac. O número de pessoas que não estavam indo complementar o esquema durante o período adequado também dificultou o processo, porque no momento em que houve falta, a gente teve que lidar com quem não foi buscar a dose em março, entendeu? Então, assim, isso dificulta ainda mais o processo. Então, a gente pede que as pessoas elas estejam atentas ao cartão de vacinação, essas que estão já com doses de Fiocruz a receber, e que elas, porque esquema completo no caso da Fiocruz, da Coronavac, com 2 doses. Então, é preciso que a gente tenha também essa colaboração da população. Doiane, você como coordenadora desse setor de imunização, tem ouvido registros de pessoas que chegam aos postos perguntando qual a vacina quer tomar e que eventualmente desistem a depender da resposta de quem está fazendo a aplicação, ou Salvador não passou por esse processo? Bom, nós estamos passando por isso sim, né? Infelizmente, as fake news dificultam bastante o nosso trabalho, pelo fato de que acabam disseminando informações que deixam a população, né, confusa e com medo e de forma desnecessária. Então, a gente agora com a Pfizer, não sei de onde foi que surgiu, que pessoas com alergia não podem tomar, sem nem ter um critério de quais são os recipientes que tem, ou seja, os componentes que existem na vacina. A vacina da Pfizer é uma vacina que quase não há recipientes estabilizantes, nem adjuvantes, nem nada, e vem sendo disseminado uma informação como essa. Então, acaba colocando a população nessa questão de escolha. Eu não quero essa, eu quero aquela, e até deixando de se imunizar, porque
A gente teve situações de idosos que não quiseram se vacinar com Coronavac, que estavam até esse momento esperando a Pfizer para serem vacinados. Ou seja, você acaba também fazendo com que as pessoas elas estejam vulneráveis, né, à vacinação, e isso não é o adequado. Nós temos 3 imunizantes que têm funções nobres de prevenir uma doença que está matando muita gente, e é isso que a gente precisa dar prioridade. A vacina que existe é a melhor vacina, e é dessa forma que a gente tem que pensar. Uma outra campanha de vacinação que tem acontecido simultaneamente com a da imunização contra a Covid-19 é a campanha da gripe. Como é que está a situação aqui na capital baiana, Doiane? Bom, desafiador a gente fazer uma campanha de vacinação, né, de gripe, que é uma campanha que já é complexa, porque contempla vários grupos prioritários ao mesmo tempo, junto com as vacinas de Covid, que tem grupos paralelos, né, comuns, né, se a gente for parar para analisar. Pelo fato de que o laboratório produtor da Covid, todos os 3, eles colocam que você só pode receber a vacina da influenza depois que, tendo esse intervalo de 14 dias, né? Então, a gente vem tentando avançar na vacinação de influenza, mas realmente não tem sido algo fácil. A campanha começou dia 12 de abril, né? E na primeira fase contemplou crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e trabalhadores da saúde, assim como puérperas, e avançou agora, a partir do dia 11 de maio, para a fase também, ou seja, sendo acrescentado à vacinação os idosos e os professores. Nós vacinamos aqui no município até o momento 120 mil pessoas, né? Quase 121 mil pessoas, que isso equivale a 17%, quando a gente vê que a população somada dá 721 mil pessoas. Então, nós estamos tentando, né? É desafiador a gente, principalmente, separar as unidades de saúde, porque a gente não pode favorecer a aglomeração para não ter mistura de fluxo. Mas estamos conseguindo vacinar em 109 pontos de vacinação e um drive-thru, e dessa forma também ofertando a vacina da influenza para a população. Doiane, a gente está conversando aqui com a Doiane Lemos, que é subcoordenadora de imunização de Salvador. Ainda em relação à vacinação contra a Covid, qual é a previsão que vocês fazem com base na experiência já, né, vivenciada aí nesses primeiros meses de vacinação, também levando em conta a incerteza quanto ao abastecimento de novas doses de vacina, mas levando em conta tudo isso, mesmo com essas incertezas todas, qual a previsão que vocês fazem de vacinação da grande maioria da população de Salvador? Em quanto tempo isso deve ocorrer, hein, Doiane? Bom, se a gente fizer um planejamento de uma vacinação, que aí vamos pensar, a gente começa a vacinar os indivíduos com 58 anos, né? Essa vacinação, ela tem tido uma triagem mais demorada, porque, principalmente, os outros grupos prioritários, trabalhador da saúde, trabalhador da educação, esse indivíduo ele precisa comprovar que ele faz parte do grupo e que ele está na ativa. Então, esse tempo atendimento da vacinação, ele é maior, porque não é apenas o ato de conferir sua idade, olhar para o seu rosto, conferir com um documento de identificação com foto e registrar e aplicar a vacina. Você primeiro tem que passar por uma primeira triagem, um primeiro filtro, para depois registrar, para depois vacinar. Então, isso faz com que o tempo de atendimento nos pontos de vacinação, ele aumente. E quando acontece da população, por exemplo, não pesquisar primeiro no site da Secretaria Municipal qual o local de vacinação, qual os comprovantes a levar, os trabalhadores da saúde, os que estão na triagem, ainda tem aquele tempo de, olha, senhor, falta esse documento, não tem como eu estabelecer sua elegibilidade se o senhor não estiver com os documentos comprobatórios em mão, etc. e tal. Então, o tempo de atendimento nessas situações ainda aumenta um pouco mais. Por que eu estou explicando esse processo? Porque no momento em que a gente começa a vacinar reduzindo a idade, eu vou apenas conferir documento com foto, a data de nascimento, e atesta a elegibilidade, esse indivíduo é registrado e ele é vacinado. Então, a vacinação seria mais acelerada.
processo de vacinação seria mais acelerado. E dessa forma, se houver regularidade, já tem outro PREP, né? Se houver regularidade no fornecimento da vacina, o avanço da vacinação é mais rápido. Se eu tenho atualmente em Salvador 18 drive-thrus, 7 centros de vacinação e mais de 20 unidades de saúde vacinando Covid a todo vapor, a gente pode estar com metade ou mais da metade da população vacinada até setembro, vamos dizer assim, outubro, sendo bem otimista. Porque, assim, nós temos capacidade instalada para vacinação. O que, às vezes, desacelera é esses processos de triagem que são necessários e o fato da vacina não vir com a regularidade adequada. Então, na melhor das hipóteses, setembro, outubro, a gente deve estar com a maioria da população de Salvador vacinada. Vamos cruzar os dedos. Vamos cruzar os dedos. Tá certo, tem que cruzar os dedos mesmo. Mas pelo menos é a aposta hoje de vocês. É o que a gente espera. Dentro do que nós temos, também estamos aí contratando mais profissionais para que a gente possa dar um maior aporte às equipes de vacinação, né? Possibilitar que as escalas sejam mais dinâmicas, as escalas de trabalho. E é o que a gente espera realmente, porque a gente precisa ter uma luz no fim do túnel para que as atividades econômicas, a retomada mesmo, né, da nossa vida. Você foi no ponto. A gente precisa de uma luz no fim do túnel para continuar seguindo adiante, mantendo esse otimismo, a vontade de superar esse problema, certamente. Doiane, muito obrigado. Doiane Lemos, que é subcoordenadora de imunização de Salvador. Muito obrigado pela sua disponibilidade, boa sorte aí nessa sua empreitada, certamente desafiadora, e seja sempre muito bem-vinda aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então. Obrigada, bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, uma boa semana a todos. Valeu, e olha, é mais um papo, só para lembrar que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, também no Instagram, agora 16 minutos para as 8 na Tarde FM.